Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 até o 24. Aqui tinha, agora há pouco, uma frase como tema desse culto, despedida, do pastor Rovanildo. Esse texto aqui trata de uma despedida, a despedida de um pastor, de uma igreja extremamente querida por ele, e que o inverso também acontecia, ou seja, a igreja que queria muito bem ao seu pastor, mas era um momento de despedida. Era exatamente como esse momento que essa igreja está vivendo, era exatamente como esse momento que o pastor Rovanildo está vivendo. E esse texto me veio à mente num tempo que eu estava orando, no início dessa semana, pedindo: Senhor, me dá uma palavra para eu compartilhar nesse culto que o pastor me chamou. O pastor Rovanildo me convidou. Eu estou há mais de 20 dias me recuperando de uma cirurgia. Esse é o meu primeiro compromisso assumido após a cirurgia. A operação foi no dia 21 do mês passado, e eu não estava ainda em condições quando ele me convidou. Quando foi no meio da semana, ele me ligou e falou assim: vai dar? Eu falei assim: vai dar, fica tranquilo, vai dar. Primeiro compromisso, depois da cirurgia. E minha esposa disse: você não vai sozinho para São Gonçalo, né? Precisa ir com alguém e tal, se precisar dirigir. Estou bem, estou ali sentadinho, estou aqui em pé, vou ficar em pé, está tudo tranquilo, estou me recuperando. Mas é uma honra para mim, sabe? Eu não podia deixar de aceitar. E aí eu orei: Senhor, me dá um texto. Senhor, por favor, fala o meu coração, aquilo que eu vou precisar falar para aquela igreja, aquilo que o Senhor tem para falar conosco naquela manhã. E o Senhor me trouxe esse texto, eu falei: muito obrigado, Senhor, porque esse texto é fenomenal. E eu espero que o Senhor fale conosco como falou comigo. Leamos juntos o texto. Se tem ele aqui, possivelmente a gente pudesse, então é possível que a gente leia em uníssono. Vamos fazer isso? São só alguns versículos. Eu leio na minha Bíblia, mas ali é a mesma versão. Os irmãos leem bem ali atrás de mim, por favor. Vamos lá? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Amém? Feche teu olho e vamos orar de novo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e essa palavra é viva, ela é eficaz, assim como, Pai, o Senhor usou o apóstolo Paulo para discursar àqueles irmãos de Éfeso, assim como, Senhor, naquele momento de despedida, o Senhor esteve presente, o Senhor edificou o seu povo, o Senhor trouxe, Senhor, palavra de alegria ao coração deles. É isso que nós pedimos que aconteça aqui, que o Senhor fale conosco, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, para expor esse texto, é preciso que a gente entenda, não é, o que estava acontecendo ali. Não é muito necessário falar de quem era Paulo e qual foi o ministério exercido por ele, registrado
na maior parte do livro de Atos dos Apóstolos. Mas é importante que a gente dê uma lembrada. O livro de Atos está repleto de discursos do apóstolo Paulo. Este é um discurso especial. Todos os demais discursos de Paulo no livro de Atos, registrados por Lucas, são discursos ou evangelísticos ou de defesa. Ou ele falava para autoridades, defendendo-se daquilo que estava sendo acusado, e Lucas registrava detalhes daqueles discursos, ou ele falava para não crentes, pregando o evangelho para arrependimento daquelas pessoas, e muitos criam em Jesus. Mas esse discurso é para crentes. Esse discurso é distinto. Esse ele está se dirigindo aos presbíteros da igreja. Esse ele está falando ao coração das suas ovelhas. Paulo, aqui nesse discurso, está se dirigindo de uma forma diferenciada àqueles a quem ele amava e àqueles que também o amavam. Preste atenção, irmãos, no que tem de importante nesse discurso. Esse discurso de Paulo, que vai começar ainda, não é? Aliás, vai continuar ainda até o final desse capítulo, nós fomos até o verso 24 apenas. Esse discurso de Paulo talvez tenha sido o único em que o escritor Lucas, o doutor Lucas, tenha estado presente, porque os outros, as informações chegavam, né? Nem sempre ele estava presente, ele coletou informações para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, diga-se de passagem, Atos dos Apóstolos deveria ser Atos de Paulo e Pedro, né? Porque de 12, os que mais têm proeminência no livro de Atos dos Apóstolos são o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo ocupa 2/3 do livro todo. De 28 capítulos, pelo menos, do capítulo 9, pulando o 10 e o 11 e o 12, e depois do 13 em diante, vão dizer respeito ao ministério confiado ao apóstolo Paulo e ao estrago que ele fez no reino das trevas, usado pelo Espírito Santo como o maior de todos os missionários depois de Jesus, um exemplo para nós de pregador do evangelho, de doutrinador, de implantador de igrejas. Então a história do apóstolo Paulo está registrada na parte da segunda metade, digamos assim, mas não é só a segunda metade do livro de Atos. Pedro tem ali a sua proeminência do início até o capítulo 12, né? Se bem que a história de Paulo começa no 9, né? Quando ele se converte. Do 8, finalzinho ali e tal, já aparece Paulo, Estevão sendo martirizado, e dali para frente o foco está em cima do ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi o maior plantador de igrejas. 3 das suas viagens se tornam motivos de aula da geografia bíblica. Uma boa parte daquilo que a gente aprende de geografia bíblica está em torno das viagens do apóstolo Paulo. Quando a gente fala de missões, não tem como não citar o apóstolo Paulo. E agora chega aqui, no capítulo 20, do versículo 17 em diante, entra esse texto que a gente acabou de ler. Lucas, ele está tão presente na história, que ao registrá-la, ele se inclui nela. É interessante, parece que Lucas, ele tem um diário, né? E ele vai anotando as informações do que está acontecendo, para depois passá-las para o seu registro, não é? E nesse texto, especialmente, se você olhar, por exemplo, versículo 13 desse mesmo capítulo, quando Lucas, que é o escritor, se refere ao texto se incluindo, ele começa a conjugar os verbos desse trecho da carta, utilizando a primeira pessoa do plural. Ele não está falando de algo que aconteceu com outros, ele está falando de algo que aconteceu com ele estava junto lá. Verso 13, você pode pôr para mim, por favor? Você tem aí? O 13, por gentileza. O 13 do capítulo 20, ele fala assim: nós, porém, prosseguindo, embarcamos. Perceba que Lucas está no meio. Lucas faz parte da equipe. Lucas ouviu o discurso. Lucas estava presente. Por isso ele dá tanta, um toque de tanta humanidade, né? de tanto amor, de tanto zelo e carinho nas palavras de Paulo para os presbíteros de Éfeso, porque ele estava presente. Bom, muito bem, a gente olhando para o contexto ainda, a gente percebe que essa é a terceira viagem. Paulo já está retornando. Ele, como diz o próprio texto, aliás, ele diz, e Lucas registra, não sabe o que está pela frente, até porque eu e você também não sabemos, né? A vida da gente é uma surpresa. Eu sei que eu estou aqui
até agora. Mas daqui a pouco eu vou pegar o meu carro, volto para Itaguaí, nem sei se eu chego lá, tomara que chegue, né? Carlinhos, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Meu cunhado veio comigo, eu falo um negócio desse aqui e fica com medo. O Rovanildo também já tem uma pulga atrás da orelha, não sei porquê. Eu acho que é intriga da oposição, não tem nada a ver, né? Mas enfim, eu não sei o que vai acontecer comigo, você não sabe. O que cabe a nós, a respeito da nossa vida, é o presente. O passado a gente não pode mudar, já aconteceu. Tudo que aconteceu, aconteceu, não cabe mais a nós. A gente só lembra, usa experiências boas, e as ruins a gente precisa até esquecer para não viver remoendo aquilo e tendo que precisar de terapia o tempo todo. O futuro é o Senhor que pertence. Portanto, era isso que Paulo estava vivendo. Ele estava vivendo um momento. E ele vai dizer isso no seu discurso. Irmãos, enquanto eu estive aqui com vocês, pastoreando vocês, foi assim, assim, assim que eu me conduzi. Agora, eu quero dar conselhos a vocês. Eu vou sair. Eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer lá. O Espírito Santo até me preparou, que tem algumas dificuldades pela frente, mas eu não sei quais são, porque não cabe a mim, eu não estou com medo delas, porque eu estou indo obedecendo a voz do Espírito Santo. Mas vocês que vão ficar, eu quero dar conselhos. Eu vou deixar de ser um pastor presente, mas eu quero continuar sendo um pastor na memória. Eu quero permanecer presente na vida desta igreja, como um pastor que vai ser lembrado pelos conselhos que deu, sabe? Pelas ajudas que conseguiu promover para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, que estava sob os seus cuidados durante esses 9 anos. Então, quando a gente viu aqui o depoimento dos jovens, da diaconisa, sabe? Quando a gente viu aqui a palavra do pastor Lucas, a gente percebeu que, de fato, o ministério do pastor Vanildo era muito parecido com o ministério do apóstolo Paulo lá em Éfeso. Interessante isso, irmãos. Eu não preparei. Eu não imaginei que antes da minha fala haveria depoimentos como esses aqui. Eu não sabia nem como tinha sido o ministério do pastor Rubens. Nunca vim aqui, já ouvi dele, lógico, mas ele é um lado, né? A gente conversa, ele me conta, a gente ora junto, a gente se encontra, a gente fala, a gente ajuda, a gente aconselha. Mas hoje ouvir da igreja é diferente. Ouvir da igreja é ouvir o outro lado da moeda, sabe? É ouvir os jovens dizendo: pastor, você vai fazer falta. Pastor, eu aprendi com você. Pastor, sabe, ontem eu vi o meu sobrinho, tem 21 anos, pregando no culto de jovens. Pela primeira vez ele pregou na igreja. Chama-se Mateus, é filho do Carlos, que é presbítero lá na segunda igreja congregacional de Itaguaí, e está aqui me acompanhando hoje. Ontem eu vi o meu sobrinho, filho do Carlos, pregando pela primeira vez no culto de jovens, lá na segunda igreja. Eu não vi o pastor Santo, mas ele estava lá atrás, né? Eu sentei mais no meio, estava lá atrás. Eu falei: Mateus vai ficar muito nervoso. Pregar para uma igreja cheia, primeira vez, né? Um rapaz, ele se saiu bem demais. Ele, sabe, tirou de letra. Mas sabe o que eu percebi? Mateus é o santo pregando. Que coisa, rapaz. Até o vício de linguagem. Perceba, veja, perceba. Eu falei: é o santo todinho pregando. O menino cita Hernandes Dias Lopes. O menino, sabe, é o santo pregando. A gente faz discípulos, pastor. A gente faz discípulos. Você tem muitos Timóteos aqui, sabia? Muitos Timóteos. E esses Timóteos vão se lembrar. E esses Timóteos vão fazer a igreja lembrar de você. Esses Timóteos, quando estiverem pregando aqui, lógico, estou fazendo uma comparação entre Paulo e Timóteo, eles vão fazer com que a igreja se lembre do pastor Rovanildo, porque o jeito que você prega e pregou durante 9 anos está gravado na mente desse povo. E aí quem vem pregar aqui depois de você faz citações que você fazia, usa palavras que você usava. Então, esse era o vínculo de amizade, carinho e cuidado mútuo que havia entre Paulo e a igreja de Éfeso. Agora, por que a igreja de Éfeso? Por que os presbíteros de Éfeso? Porque Paulo não mandou chamar em todos os lugares que passava, já que ele tinha essa certeza de que aquela seria possivelmente a sua última passada por ali. Por que ele não fez isso com todas as demais? O que tinha em Éfeso que era mais especial para o apóstolo Paulo? Era uma das cidades mais importantes do Império Romano, a segunda maior, né? Era ali o tempo que Paulo passou foi maior, ele ficou 3 anos naquela igreja, né? Primeiro ele passou, enfrentou algumas dificuldades, mas passou 3 meses insistindo com os judeus dentro da sinagoga. Depois ele amplia o seu campo de ação e começa a pregar para gentios também. 3 anos, dizem alguns comentaristas, que Éfeso era um celeiro de obreiros.
E a gente vai ver nas cartas, e a gente vai ver nas citações de Paulo, que de fato muitos dos obreiros que ele menciona aprenderam em Éfeso. Possivelmente ali tenha sido um lugar de um seminário, não como os nossos, não é? Hoje, estruturados, oficializados, assim, de alguma forma mais formais. Mas Paulo ali formou muitos discípulos. Paulo ali criou um vínculo muito grande. Você vai falar, mas 3 anos é suficiente para isso? Mais do que suficiente. 9 anos então, que são 3 vezes os 3 anos, aí que você deixa amigo demais. Aí que o coração aperta. Aí que o choro vem. Aí que a saudade vai bater. Mas aí Paulo se reúne com aqueles irmãos, e aí o texto vai dizer algumas coisas interessantes aqui no contexto imediato, de que ele não queria, já tinha decidido que ele não queria ir até Éfeso. Talvez alguns motivos haja para que ele não fosse até Éfeso. Ele parou em Mileto. Mileto era uma cidade portuária, ficava uns 50 quilômetros de Éfeso. Ali ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Talvez ele quisesse ter um tempo só com aqueles que ele sabia que eram os líderes e que continuariam o seu trabalho. Talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido porque na última passagem por Éfeso saiu de lá corrido, né? Tinha sido mais uma vez maltratado por pregar o evangelho, e aqueles que vendiam os objetozinhos da deusa Diana, né, do templo, ficaram extremamente enraivecidos, porque Paulo pregando, muitos se converteram, e agora eles estavam perdendo seus lucros, e agora eles se juntam contra Paulo para expulsá-lo da cidade. Então Paulo, por onde passava pregando o evangelho de Jesus, e ele era enfático, e Deus o usava, e o texto vai dizer um pouco antes, que pelas mãos de Paulo, o Senhor operava milagres extraordinários na cidade de Éfeso. A igreja cresceu, aquilo incomodava o inferno, e Paulo queria evitar esse confronto. Agora era o retorno, então ele manda chamar os presbíteros: venham ao meu encontro, eu vou estar em Mileto, e eu quero falar com vocês. Por conta disso, eles vêm. Irmãos, a gente vai ver nos pontos a seguir, nos versos, na exposição propriamente dita desses versículos, algumas características que eu entendo e aprendi olhando para esse texto, que são essenciais para um ministério pastoral bem-sucedido. Elas estão aqui, inseridas nesse texto. Por que Paulo valorizou tanto o seu tempo com os irmãos de Éfeso? E por que aquela despedida foi tão diferente e tão mais importante do que todas as outras? Porque lá, o ministério de Paulo foi extremamente bem sucedido. Aquela igreja era uma igreja do coração. Assim como Tessalônica, que Paulo diz para eles que se pudesse dava até a vida por eles, Éfeso também era uma igreja nesse nível para as relações de amizade de Paulo. Quais são os segredos? O que será que aconteceu ali no ministério de Paulo que deixou esse vínculo e essas marcas e que foram características tão importantes? Eu quero convidar você para olhar comigo, por exemplo, agora o verso 18 novamente. Por favor, meu irmão, ponha o verso 18. No verso 18, já que Paulo manda de Mileto chamar os presbíteros, quando eles chegam e eles se encontram, o texto vai dizer que quando se encontraram com Paulo, note que os presbíteros chegaram, talvez 3 dias tenham demorado, né, já dada a distância, 50 quilômetros, só que em estradas sinuosas. Alguns comentaristas dizem, mas era o tempo certo, né? E aí quando eles chegaram, se encontraram com ele, ou seja, com Paulo, e disse-lhes Paulo, agora Paulo começa o seu discurso: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. O que me chama a atenção? Qual a característica que eu entendo desse verso que mostra o motivo pelo qual o seu ministério foi bem sucedido em Éfeso? Um ministério bem sucedido, pense nisso, guarde isso no seu coração. Ele não termina bem só não, ele começa bem. Paulo está falando desde o primeiro dia, ou seja, quando eu cheguei, e agora que eu estou saindo, nesse intervalo de tempo, eu me conduzi diante de vocês como servo de Deus. Não houve mancha, não houve crises, houve, com certeza. Não houve problemas que denegrissem o meu testemunho. Não houve nenhuma situação que fizesse com que o meu nome fosse envergonhado
ou que eu envergonhasse o nome de Deus através das minhas atitudes. Quantos pastores deixam as suas igrejas em condições totalmente distintas dessa? Quantos pastores entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo? Quantos pastores são tirados do púlpito das suas igrejas por não terem se conduzido convenientemente? Paulo vai dizer assim, olha, e quando se encontraram com ele, ele virou para eles, olhando nos olhos dele, não mandou carta, não mandou recado, não falou por WhatsApp, ele olhou para eles, cara a cara assim, vocês sabem do que eu estou falando, vós bem sabeis. Ele estava com coragem ali para dizer isso para aqueles irmãos, porque tinha sua consciência tranquila. E o que ele diz? Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós, em todo o tempo, na hora que eu estava no púlpito, na hora que eu estava no comércio, encontrava com um membro da igreja, na hora que eu estava na minha casa e alguém telefonava, na hora que eu estava na junta geral e precisavam de mim e eu tinha que atender o telefone, na hora que alguém estava no hospital e eu precisava visitar, na hora que um problema acontecia e eu tinha que me conter para não permitir que o meu eu e o meu homem interior se levantasse para trazer um mau testemunho para o nome de Deus. Paulo vai dizer exatamente isso. A sua consciência era tranquila. Você fala assim, olha, vocês sabem como é que eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Um bom ministério, um ministério frutífero, que glorifica o nome de Deus. Ele começa bem e termina bem. No meio, irmãos, desse tempo, há dificuldades. A gente vai ver isso aqui. Sabe quando alguém me cumprimenta com aquela história assim, e aí pastor, só vitória? Já viram isso? Eu não falo não. Mas não, irmão, tem luta também. Mas graças a Deus que depois das lutas vem a vitória. Não é só vitória não. E aí pastor, e aí varão, só vitória? Que só vitória? Tem muita luta. Vida do crente nunca foi e nunca vai ser só vitória. Ministério bem sucedido enfrenta crises. Olha o verso 19. Verso 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ministério bem sucedido tem ciladas. São poucas não. Porque ninguém taca pedra em árvore que não tem fruta. Ninguém incomoda quem não está incomodando. Lágrimas, naquele caso ali, não eram lágrimas de alegria, não. Nesse texto, há lágrimas de tristeza e há lágrimas de alegria. Lá, o último versículo, os irmãos choram de alegria. Você vai chegar lá e vai ver comigo. Choram de alegria, se despedindo do seu pastor, mas sabendo que aquela era a vontade de Deus. Nesse momento, o choro é de tristeza, quando Paulo menciona, dizendo assim, aqui eu passei por provações e lágrimas. Não creio que tenha sido diferente para o pastor Romanil. Lá as ciladas eram dos judeus, aqui eu não sei de quem foi, nem me interessa saber, porque eu não conheço a história, né? Mas Deus exalta aquele que se humilha. E Paulo diz exatamente isso. Para enfrentar essas lágrimas, essas provações, eu tive que servir ao Senhor com muita humildade. Não fosse humildade, eu tinha respondido às provações e às lágrimas e às ciladas de igual para igual. E aí o negócio ia ficar feio. Porque eu não sou homem que leva desaforo para casa. Eu sou macho, sou nordestino, ando com a peixeira do lado. Mas ele escolheu reagir com humildade. Né? Estou falando de Paulo. Paulo disse assim, os judeus prepararam ciladas, mas eu com muita humildade, lágrimas e provações, consegui vencer todas elas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu servi ao Senhor aqui com vocês, e quando me sobrevieram essas lutas e essas dificuldades, Deus me fez vencê-las para a glória do nome dele mesmo.
Irmãos, o ministério bem-sucedido, além de ser um ministério que começa e termina bem, além de ser um ministério que enfrenta crises e consegue vencê-las, transpassá-las, sair do outro lado daquela turbulência, equilibrar de novo, tocar o barco, o avião, seja lá o que for, ele é um ministério também que está baseado em alicerces firmes. Igreja de oba-oba não tem alicerces. Eu estou falando aqui de um prédio de 3 andares. Quantos andares tem? 4 andares? Eu olhei lá de fora, 4 andares. Vamos falar de edifício, de prédio, né? Para a gente entender o que de fato é a igreja. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas imagino que quem construiu aqui fora pastor Jurandir Faria Leal, é isso? Começou a obra, não é? Mas ele começou com visão, viu? Porque para fazer uma obra desse tamanho, quem estava aqui na época da edificação? Pastor Lucas, vocês têm ideia do tamanho das sapatas que tem embaixo aí dessa? Hã? Cabe um homem dentro, Lucas? Oh. Sabe o que é isso? Isso ninguém vê, mas a gente sabe que está lá, porque se não tivesse, as paredes estavam rachadas aqui. Isso ninguém vê, mas está lá. Edificação. Edificação é aquilo que as pessoas não veem, mas que é extremamente necessário para que a estrutura se mantenha de pé. Edificação é o estudo bíblico das lives que é feita nas terças-feiras, quarta ou quinta, como é que era o nome que você dava lá que a gente via? Palavra Viva, né? Que às vezes, Rovanildo, vou falar, hein? Fica bravo comigo não, vou falar. Chegava lá na junta e falava assim, rapaz, preparei aquela live, tinha 3 pessoas online na hora da live, meu Deus do céu. 5 pessoas, 10 pessoas, meu Deus do céu, eu me preparei tanto para dar aquele estudo. Cadê o povo? Mas estava lá gravado. Estava lá gravado. E às vezes, tinha 5 ou 6 pessoas num equipamento só, num aparelho só, ele não sabia. Mas estava lá, está lá, é estrutura, está guardado. Na hora que precisar recorrer, é só cavar em volta. Cava em volta, que a sapata está lá. Aquilo ali é edificação. Aquilo ali é o que dá sustentabilidade para o crescimento desse prédio, para o corpo de Cristo que é a igreja, pedras vivas que estão fixadas em cima de uma pedra angular, que é o Senhor Jesus, a palavra viva. Palavra viva. Glória a Deus pela vida do pastor Vanildo, porque ele não desanimou. Porque mesmo tendo pouca audiência naquela live que ele achava que toda essa igreja ia estar online, na concorrência da novela e do cansaço, depois de um dia de trabalho, da hora do banho e da janta, e o povo dizendo, rapaz, depois eu vejo isso, estou muito cansado. Mas sem aquela edificação, não tem crescimento. Sem aquela edificação, a igreja não se mantém de pé. E aquela edificação que o pastor Jurandir, junto com a equipe de obra, fez, há quantos anos atrás? 20, 30, para que esse prédio esteja estruturado hoje, está lá, está lá. Ele nem sabe dos resultados, mas aqui tem parede, concreto, ferro e gente, e a estrutura está muito bem feita. A gente não sabe o resultado, pastor. A gente não sabe o resultado, mas está lá, está lá. Palavra viva. Palavra viva que mantém a igreja viva, que mantém os crentes vivos. O ministério bem-sucedido tem alicerces firmes. Volta por gentileza, meu irmão, o mesmo versículo, o verso 20. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Esse é o 19? Esse é o 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. É aí que está a palavra viva. Durante 9 anos, e eu ouvi aqui do pastor Lucas, de outros irmãos, que o pastor Vanildo é um expositor da Bíblia, eu sei disso. Expôs a palavra de Deus. Durante 9 anos, ele não deixou de anunciar coisa proveitosa, não é coisa rala não, sabe?
Não é o Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará. Então é um ótimo salmo. É um ótimo salmo. Pregou ele também, né? Pregou ele também. Mas pregou em quanto tempo? 10 minutos só? Pois é. Pois é. Irmãos, valorizem isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, do fundo do meu coração. E não estou aqui para elogiar o Rovanildo, não. Porque se eu fizer isso, Deus cobra de mim. Porque eu não vim aqui para exaltar homem, o culto, eu já disse desde o início, é para o Senhor. A glória é para o Senhor aqui, não é para o pastor Rovanildo. Mas não é fácil. Não é fácil. Nos dias que nós estamos vivendo, encontrar gente que exponha com fidelidade a palavra de Deus. Como ela tem que ser exposta. Porque aqueles que o fazem por conveniência é fácil. Aqueles que o fazem para agradar a um e outro, isso é fácil. Né? É fácil. Dá para você adaptar aqui, dar uma mexidinha ali e tal. Né? Agora, a palavra de Deus, para ser exposta com fidelidade, dói às vezes, sabe? Incomoda. Mas é para isso mesmo que ela serve. Ela é uma faca que penetra, não é? É para isso que ela serve. Por isso que o pastor Josué Martins, da Missão Avante, uma vez me deu um susto muito grande quando ele foi pregar lá na igreja congregacional de Campinas, e eu era o pastor daquela igreja. Ele disse assim, que a graça e a perturbação de Jesus esteja com vocês, irmãos. Ninguém disse amém. Ele falou, irmãos, amém, fala amém. A graça e a perturbação de Jesus esteja com vocês, amém. Só amém. Porque a graça é o favor que nós não merecemos e vem através da palavra para edificação. A perturbação é aquilo que a palavra traz para nos incomodar. Se eu sair daqui da mesma forma que eu entrei e não sair perturbado, incomodado pela palavra, eu perdi meu tempo. A palavra precisa fazer isso. A palavra precisa me tirar da minha zona de conforto. E é quando você expõe a palavra da forma como está aqui no verso 20, jamais deixando de anunciar aquilo que é proveitoso e de ensinar, não só publicamente, mas de casa em casa. Sabe como se ensina de casa em casa? Não é discipulado de 1 a 1, que você senta e pega a Bíblia, abre aí, tá, isso também é, mas é na vida, no dia a dia, é numa visita, é no convívio. O pastor ensina com convívio. O pastor ensina não só no gabinete, no púlpito, que é publicamente, no gabinete secreto, de forma secreta, né, pessoal, mas ele ensina no dia a dia, com a vida. O Rovanildo deve ter vivido essa experiência aqui, como Paulo viveu lá também. Quarto lugar, depois de um ministério bem sucedido, começar bem, terminar bem, depois de ele enfrentar crises e conseguir vencê-las, depois de ele estar baseado em alicerces firmes, o ministério de Paulo ali também era bem sucedido, ou foi bem sucedido, porque além de ensinar aos crentes e edificar a igreja, Paulo sabia que a responsabilidade dele era pregar o evangelho aos não crentes. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso de vista. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse verso 21, para a gente enxergar algumas verdades que eu acho que são extremamente importantes para a nossa vida aqui. O verso 21, por favor, meu irmão. Verso 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Isso aqui é evangelização. Isso aqui é plano de salvação. Arrependimento e fé. Eles andam juntos. Isso é para não crentes. Isso é para quem não creu em Jesus ainda. Paulo não se manteve preso dentro da sua comunidade, ensinando tudo que era proveitoso no púlpito e de casa em casa, apenas edificando o corpo de Cristo, que era a igreja. Paulo abriu um leque para alcançar os perdidos. A igreja de Jesus precisa abrir esse leque, senão ela vai estagnar. Senão daqui a pouco ela vai esvaziar. É preciso que os perdidos sejam alcançados, e os perdidos precisam ser alcançados lá onde eles estão. Eu tive uma experiência muito marcante essa manhã, e eu quero compartilhar com vocês. Pastor Rovanildo, por favor, me diga quanto tempo para eu não extrapolar demais.
Aconteceu hoje de manhã uma coisa interessante. Eu estava com meu cunhado, nós chegamos 20, 30 minutos antes de dar a hora do culto. E aí o GPS estava me mandando para mais para frente, tanto que eu me perdi, fui parar lá na frente, na Igreja Universal lá. Aí, a gente estava cedo ainda, paramos numa padaria, bem aqui da esquina, não tem uma padaria aqui? De frente aqui? Paramos ali. Estava a 50 metros da igreja, né? Não sabia, paramos ali. Aí desci, pedi lá um pãozinho, pedi um café e tal, falou, tinha uma mesa, vou falar baixinho aqui, que, né? Tinha uma mesa, isso era 8h30 da manhã, com mais ou menos uns 7 homens, cara, mais ou menos isso, uns 7, 8, né? Tomando cerveja, 8 horas da manhã, eles tinham virado à noite, olho vermelho, tá, cerveja. Irmãos, eu não sei quem é, não posso julgar, né? Cordãozão de ouro, né? Um monte de tatuagem, mochila. Quando eles viram parar o carro, meu carro é um carro preto do outro lado, ficaram muito incomodados. Eu abri logo o vidro e tal, o carrinho falou, ih, rapaz, vou descer com a Bíblia. Aí, desceu com a Bíblia para a padaria, já viu isso? Descer com a Bíblia para a padaria? O medo, né? Foi com a Bíblia lá para o balcão da padaria, assim do lado, né? Bom dia e tal. Falei, cara, fica tranquilo, já viu que a gente não vai fazer nada, né? Aí, pediu o café, a moça botou outra mesa do lado deles. A gente começou a ouvir a conversa. Rapaz, a conversa era aquela conversa. Pô, mas só tinha 80, cara, 80 não dá BO não, 80, o que mesmo que ele falou, Carlinhos, você lembra o nome? 80 trouxinha, não, 80 alguma coisa lá. Mas era, me perdoe, irmãos, é tudo bandido, tudo bandido. Não, mas a minha mãe foi no camburão, tal, foi lá na viatura, e o meu pai também, não sei o quê, e aí deu certo, desenrolou para papai e tal. E o cara, o polícia chegou já dando tiro, só ouvindo, né? E, meu Deus do céu, amarrei a égua no lugar errado, né? E eu bem do lado ali, né? E daqui a pouco parece um outro grupo aqui. Daqui a pouco parece um outro grupo aqui para cobrar alguma coisa, eu estou do lado, mesa do lado. E o medo? E tome comer rápido, né? Aí acabei de comer e ó, fui para o carro. Obrigado, moço, paguei assim, né? Pensei que ia dar um tempo lá, entrei no carro, coração. O que você não falou para eles, Jesus? O Espírito Santo falou no meu coração, nossa, seu medroso. Aí eu falei, Carlinhos, eu vou ter que voltar lá. Voltei lá, cheguei perto da mesa dele e falei assim, vocês me dão licença um minutinho? Eu disse, pô, não. Aí um cara mais, parecia que era o dono da parada, né? O que foi? Eu falei, não, o senhor me permite dar uma palavrinha para vocês? Eu sou pastor, me chamo Antônio. Rapaz, Carlinhos estava presente, eu não posso nem falar, porque eu falei e ele ficou assistindo. Eles baixaram a cabeça, não, hoje não. Eu posso falar? Pode. 5 minutos. 5 minutos. Assim, ó, o homem foi ordenado, morreu uma só vez. Se eu sair daqui agora, entrar naquele carro e nunca mais ver vocês, Deus vai cobrar de mim. Depois da morte vem o juízo. Se vocês morrerem hoje, Deus tem motivos para levar vocês para o céu. Aí eles olharam assim, teve um que falou assim, ih, vou para o inferno direto. Não foi, Carlinhos? O cara em pé, né? Aí falou assim, vou embora. Eu falei, não, peraí. Peguei ele assim, peraí, rapaz, eu vou falar rápido. Aí o outro falou assim, deixa ele falar. Aí, ó, texto bíblico, Romanos 6, 23, 3, 23, né? 5, 12, e João 3, 16, e pá. E aquele momentinho ali eu falei assim, olha, eu não podia ir embora sem dizer isso para vocês. Vocês, assim como eu, são pecadores. E só tem um caminho para que vocês tenham a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é Jesus. Vocês precisam se arrepender. É isso aqui que Paulo disse aos judeus, aos gentios, testificando do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Eu falei exatamente isso para eles. Quando eu terminei, falei, posso orar por vocês? Um deles estava chorando, o outro de cabeça baixa. O que queria ir embora estava meio inquieto. E eu orei por eles. Orei por eles e falei, Senhor, incomoda. E falei, Senhor, eu vou embora. Mas quando vocês chegarem em casa daqui a pouco e forem deitar a cabeça no travesseiro, deixa o Espírito Santo falar o coração de vocês. Anota meu WhatsApp aí. Aí o cara regalou os olhos. Vai dar WhatsApp para bandido? Falei, pô, não, tá. Pastor Antônio, bota aí. 9, aí o cara, qual é o número? 9, tá bom. Beleza. Quando eu saí de lá, que eu liguei para o Rovanildo, já tinha uma mensagem de um deles, no meu celular. Pastor, obrigado por você ter orado por mim. Como é o nome dele? Davi. Davi é filho de crente. Quando eu citava os textos bíblicos, Davi repetia. Davi completava os textos bíblicos. Está lá no tráfico.
Quantas oportunidades eu e você temos perdido de fazer exatamente isso, testificar tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente quer que a igreja cresça, e a gente quer que o ministério seja bem sucedido, e a gente quer que a nossa história fique gravada. Vai ficar gravada quando eu e você fomos obedientes à palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Deus não ia me deixar dormir essa noite se eu não tivesse voltado do meu carro para falar do amor de Deus àqueles homens. Eu não sei quem eles são, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se era para um deles apenas que aquela palavra servia, mas eu só sei que Deus me deu a oportunidade de obedecer. Glória a Deus por isso. Irmãos, Paulo teve um ministério bem sucedido porque ele não ficou preso dentro das quatro paredes, porque ele saiu para testificar. Testificar é o mesmo que, dar testemunho. E sabe para que serve o testemunho? É para confirmar uma verdade. Eu conheço essa verdade, você conhece essa verdade. É preciso que a gente testifique dessa verdade. Você tem vizinhos não crentes, você tem amigos, colegas de trabalho que não conhecem a Jesus, você tem pessoas com as quais você convive na faculdade, na escola, que ainda não creram em Cristo. A coisa pior desse mundo é você chegar em um lugar de manhã cedo, numa segunda-feira, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja na padaria, seja na faculdade, aonde quer que for, e sentir a falta de alguém. Aí você pergunta: ué, mas o que houve? Não vi, mas estava aqui ontem, a gente conversava todo dia. Aí vem a notícia: morreu durante a noite. Tem até aquela história: acordou morto. Então não acordou, né? Mas não tem essa história aí? Morreu. Aí você fala assim: meu Deus, 10 anos de convivência. A gente falava de futebol, a gente falava de política, a gente falava de trabalho, a gente falava de escola, a gente falava de matéria, de disciplina, de prova, mas eu não falei de Jesus. Eu não falei de Jesus. Deus vai cobrar, irmãos. Se isso acontecer, Deus vai cobrar. O sangue daquela pessoa vai ser cobrado, porque a oportunidade foi dada a nós de testificar do arrependimento para com Deus e da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente não tem feito isso. Que essa palavra e esse exemplo de Paulo nos desperte. Queridos, eu estou terminando, mas o ministério bem sucedido é aquele que o ministro sabe a hora de sair. Nem passa da hora, nem sai antes da hora. Verso 22, meu irmão, por gentileza. Verso 22. Ele chamou os presbíteros, ele disse: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Eu gosto de uma outra versão, nesse texto em particular, nesse verso, ele diz: constrangido pelo espírito. Essa palavra constrangido é o mesmo que acuado, é o mesmo que imprensado contra a parede. Paulo está dizendo assim: olha, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Presta atenção, meu irmão. Constrangido pelo Espírito Santo é algo que não nos dá a oportunidade de fazer diferente daquilo que o Espírito Santo está nos mandando fazer. Se o Espírito Santo te acuar, te colocar contra a parede, se você é habitado pelo Espírito Santo, eu creio que é, por ser um salvo em Jesus Cristo, desde o momento da sua conversão, o Espírito Santo passou a habitar em você, fez de você uma nova criatura. A partir desse momento, o Espírito Santo tem poder sobre a sua vida, poder de conduzir seus passos, poder de fazer com que você tome decisões acertadas, poder de entristecer você quando você entristece a Ele, poder de trazer arrependimento ao seu coração. E agora esse Espírito Santo, ele constrangeu o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo assim: ó, eu não estou indo para Jerusalém porque eu quero. O ministério bem sucedido é aquele que o ministro sabe que se o Espírito Santo mandou, cabe a ele só obedecer, custe o que custar. Agora não é fácil obedecer ao Espírito Santo, não. Não pense vocês que são mil maravilhas. Dona Joelma está dormindo num colchãozinho já tem uma semana, né? Ontem. Errei por pouco.
A mudança foi ontem. Mas vai ficar ainda uma semana. Então eu não errei não, só antecipei, né? Vai passar uma semana dormindo no colchãozinho. É porque ela está obedecendo o Espírito Santo. É bom, meu Deus do céu, né? Ficar sem nada em casa, só o básico, para botar na bolsa e levar o resto da coisa. Eu sei o que é isso. Eu já mudei um monte de vezes, já vivi longe da minha esposa, para depois ela mudar. Fui missionário do Piauí, fui pastor em Campinas, morei no seminário no sul de Minas. Eu já morei em Campo Grande para pastorear lá. É assim, irmãos, a vida de um pastor é assim. Sabe, a gente é constrangido pelo Espírito Santo, nada nos move a não ser o Espírito Santo, porque quando a gente toma uma decisão diferente da vontade do Espírito Santo, o preço é caro para pagar, o peso é alto demais para suportar. E Paulo está dizendo aqui, eu tomei essa decisão constrangido pelo Espírito Santo, obedecendo pela fé, e não sabendo o que vai acontecer lá. O Vanildo não tem ideia de como vai ser o pastorado na igreja de Santa Cruz de Capari. Por mais que ele imagine, sonhe e faça planos, ele não tem ideia. Sabe por quê? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta depois vem do Senhor. É porque a igreja lá não é dele, é do Senhor. É porque tudo que ele está imaginando pode ser totalmente diferente, porque ele não conhece aquela igreja. Então ele foi constrangido pelo Espírito Santo, e ele está obedecendo a voz de Deus. Pode de novo, por gentileza, irmão, o mesmo verso? Verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Como se o Senhor estivesse dizendo, vou para Santa Cruz, constrangido pelo Espírito Santo, sem saber como vai ser o meu ministério lá em Santa Cruz. Aqui eram 9 anos de bênçãos, né? Lá só Deus sabe como vai ser e quanto tempo será. Por último, irmãos, estou fechando agora. O ministério bem sucedido é aquele que prioriza a vontade de Deus. Verso 24. Para mim esse verso é o mais importante de todo esse período de discurso do apóstolo Paulo. Sintetiza tudo aqui nesse verso. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. O que eu quero é completar a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Em nada a minha vida é preciosa se eu não completar a carreira que Deus me deu. Em nada a minha vida é preciosa se eu não estiver disposto a obedecer à voz de Deus. Lá no chamado do apóstolo Paulo, lá quando o Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, o Senhor Jesus diz para ele, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está pensando que é fácil? Não é fácil não, irmãos. Tem alegrias? É lógico que tem. Mas mudanças geram desconfortos. Quaisquer mudanças. Mudanças geram ansiedade, preocupação. Mudanças trazem tristezas, porque você deixa de estar no lugar onde gostaria naquele momento para ir para um novo lugar que você não conhece ninguém, você ainda vai construir tudo de novo. E aí quando eu vejo Paulo disposto a sofrer e dizendo isso, para mim não tem problema não. Eu não quero saber se eu vou sofrer ou se eu não vou sofrer. Eu não considero a minha vida preciosa. Porque quando Jesus me chamou, ele disse, importa sofrer pelo meu nome, eu vou te mostrar o que é isso. Então eu estou tranquilo, eu já assinei um contrato lá atrás, está tranquilo. O que eu tenho certeza é que Deus está me levando para o lugar onde Ele quer, porque eu fui constrangido pelo Espírito Santo, e porque é o Espírito Santo quem está mandando que eu vá, e Ele vai comigo. Então eu quero é completar minha carreira, eu quero é receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado para mim. Eu quero encerrar a minha fala, concluir a minha fala, apenas lendo os versículos de 31 até o 37. Eu queria que o irmão, por gentileza, pusesse ali para que nós leiamos juntos. Os irmãos podem apenas acompanhar em voz baixa, mas eu quero ler esse trecho do discurso de Paulo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para mim, para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando chorou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava. Irmãos, não foi uma despedida daquele tipo, já vai tarde. Foi uma despedida com beijos, com abraços, com saudades. Eu disse ao pastor Bonito que eu ia chamar ele aqui na frente para a gente orar com os presbíteros da igreja, como aconteceu lá em Éfeso, mas eu não vou fazer isso não, porque o tempo já passou muito, e eu sei que em algum momento do culto isso vai acontecer, como que um envio para que essa família seja tão bem sucedida no ministério lá, o quanto foi aqui. Eu não quero fazer o Rovanildo chorar aqui na frente de todo mundo, porque ele é homem, macho, né? Vai ficar chorando aqui, então eu não quero fazer ele chorar, mas eu quero cantar um hino e assim eu encerro a minha fala. Aquela irmã que disse que tocaria aqui, por favor, pode fazer essa gentileza? Faz. Nem o medo do desconhecido, nem os perigos, né, dissuadiram o pastor Rovanildo de tomar essa decisão. Eu imagino que não deva ter sido fácil para ele. 445, é 445? Acho que é. É sim. Preste atenção na letra desse hino, se você tiver, você canta também, tá bom? Esse hino tem tudo a ver com esse momento de decisão, de atitude tão difícil como essa que essa família está tomando e diante do constrangimento do Espírito Santo. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre há de aqui me mandar. É grande a seara que posso entrever, pedindo quem vá trabalhar. Se pois a caminho que uma voz a chamar eu ouvi, meu Senhor, enviado por ti, estou pronto onde queres ir. Cante assim, ó. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiando no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor. Estou pronto o que queres a ser. Talvez há palavras de amor e perdão que aos outros eu possa levar. Talvez no caminho do vício estão perdidos que eu deva ir buscar. Senhor, se com tua presença real tu prometes me fortalecer, a tua mensagem darei bem leal. Estou pronto, que queres a ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiando no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor. Estou pronto, o que queres a ser. Um canto desejo eu aqui encontrar na seara do meu bom Senhor.
enquanto for vivo, hei de ali trabalhar, em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, pois a mim tu virás me fazer a tua vontade me dirigirá. Estou pronto, o que queres a ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiando no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor. Estou pronto, o que queres a ser.